aí para o próximo dia 26, um fórum, né? 23 na verdade, não é isso? Isso, 23 de setembro. O que é então esse evento que está sendo preparado, que o senhor veio anunciar também aqui hoje? É um evento que já acontece, é a sua sexta edição, o sexto fórum que trabalha e trata do sistema prisional local, e que a gente costuma debater temas inerentes ao sistema penitenciário. Então, já acontece, já é a sexta edição, 6 anos já, e já faz parte do calendário acadêmico e cultural da cidade de Mossoró. Quem que participa desse fórum? Nessa edição nós vamos ter a participação do Dr. Ítalo Moreira, que é promotor de justiça, Dr. Paulo Louco, advogado, Dr. Aldo Fernandes, presidente da OAB local, e a minha participação. O tema principal vai ser audiência de custódia, né? Isso. Por que vocês resolveram trabalhar este tema durante esta sexta edição do evento? A escolha do tema se deu primeiro pela relevância, né, e segundo pela atualidade. É um tema muito atual que está muito presente nas discussões acadêmicas e nas discussões dos tribunais, né, porque recentemente foi colocado pelo CNJ, pelo Supremo Tribunal Federal, e os juízes deverão, em até 90 dias, os tribunais providenciar regulamentar essa audiência. É uma audiência em que o juiz terá condições de avaliar a situação prisional do preso que foi preso e trazido em flagrante delito. Como é que vai acontecer de fato quando se começar a ser cumprido por aqui? Como é que vai acontecer? Pode explicar para a gente de forma bem didática? Pois não. O preso, quando ele é preso em flagrante, imediatamente ele deve ser conduzido em até 24 horas à presença de uma autoridade judiciária, na qual o juiz analisará as circunstâncias da prisão, se a prisão foi formalmente perfeita, se realmente houve um flagrante, e fará a opção que está posta na lei, entre manter aquela prisão, agora passando de flagrante para preventiva, ou se houver ilegalidade na prisão, relaxar a prisão soltando, ou se for o caso, não for necessário prisão preventiva, estabelecer uma liberdade provisória com alguma cautelar de comparecimento, fiança, etc. Para isso, nessa audiência, se faz necessária a presença de um defensor e do Ministério Público. Como titular da ação penal, é o Ministério Público que vai, nesse momento, pugnar pela prisão ou demonstrar para o juiz a necessidade da manutenção daquela prisão. Vamos fazer uma pergunta. Então é possível implantar esse tipo de programa aqui em Mossoró, nessa situação que nós estamos vivendo, questão de presídio, questão de delegacia, questão de policiais civis, são poucos, nesse quadro que o senhor tem? Realmente o grande problema da audiência custódia ser implementada é uma questão estrutural, de condições físicas e de infraestrutura. Realmente, eu não vejo como isso se realizar sem um incentivo, um estímulo do poder público, dos tribunais, do Ministério Público e da Defensoria Pública, porque nós já temos uma dificuldade tremenda para conduzir os presos para as audiências, e isso a gente só faz uma vez por semana, né? E de agora em diante, se implementar definitivamente a audiência custódia, a gente vai ter que conduzir esse pessoal em até 24 horas depois da prisão. Então vai ter que ter uma logística de condução constante. Sem dizer que o MP, o Ministério Público, tem que estar presente nessas audiências o tempo todo, e a Defensoria Pública também. E é notório também a deficiência de pessoal. Nós temos poucos defensores públicos, o Ministério Público tem uma série de atribuições. Então, armar essa logística é o grande problema para colocar em prática a audiência de custódia hoje, né? Então, eu acho que os tribunais têm que ter a preocupação de, antes de implementar, solucionar essa questão logística, para não implementar e impor de cima para baixo, não criando essas condições, porque vai acabar gerando uma impossibilidade prática de se realizar a audiência e, consequentemente, o relaxamento daquela prisão por ilegalidade, por não ter sido feito o ato que era de praxe ser feito, né? Eu ia abordar exatamente isso, você respondeu? Agora é tarde. Bom, eu tinha outra pergunta para fazer, outro assunto, outro tema, depois eu ia tratar com ele aqui. Então, é o seguinte... Você vai mudar de assunto? Então, deixa eu só perguntar, deixa eu só fazer o seguinte, só pedir para o senhor fazer um convite às pessoas, então, para participarem. 19 horas, né?
É, 19 horas. Para fazer um convite. São 2 quilos de audiência. Eu convido a todos, a sociedade moçoroense, os estudantes de direito, os operadores de direito, para discutir esse tema tão relevante para a nossa comunidade, para o sistema penitenciário local, que é a audiência de custódia, que será realizada essa discussão com esses grandes nomes do direito, no dia 23 de setembro, às 19 horas, no auditório da OAB de Mossoró. Doutor, hoje a pessoa é presa supostamente acusada de determinado delito, ele, depois que passa pela delegacia de plantão, ele é mandado lá para o presídio para aguardar a decisão dos senhores. Agora isso será feito em 24 horas. O que muda de repente no flagranteado? Essa pergunta, colega, é a pergunta que todos nós continuamos fazendo, né? Qual é a intenção do legislador, do CNJ, dos tribunais ao criar essa audiência? A intenção que eu vislumbro por trás, a verdadeira intenção, é desafogar, abrir as portas dos cárceres, né? Possibilitar uma quantidade maior de soltura. Inclusive o discurso do presidente do CNJ gira em torno disso. Dizer que essa medida implicará em cerca de 300 milhões de reais de economia por ano com o sistema penitenciário, porque cada preso gastaria em torno de R$1.000 a R$3.000, enfim. A questão eu tenho a impressão que essa finalidade possa não ser cumprida, porque o fato de ser conduzido o preso à presença da autoridade não necessariamente implicará em soltá-lo, né? Mas para verificar se a legalidade da prisão foi realmente formatada naquele princípio da legalidade. Mas isso pode ser feito, como já tem sido feito, através de toda a documentação que o delegado nos envia, né? Então, é essa crítica que a gente faz, essa função de soltura, de abrandamento da situação penitenciária, ela efetivamente vai acontecer? Fica essa pergunta no ar que a gente vai tentar discutir no dia lá do evento, né? Aparentemente, não. Aparentemente, essa finalidade de afrouxar o sistema penitenciário, talvez ela seja impossibilitada. Porque eu não vejo muita diferença entre soltar porque o preso veio à presença do juiz e soltar com o que já é feito, com o envio de toda a documentação pelo delegado para o juiz. A não ser, evidentemente, que o preso compareça à presença do juiz torturado, ou com algum sinal característico de que foi, né, violentado fisicamente. Aí, claro, nesse caso, além de mandar apurar, determinar a apuração, um exame do corpo de delito, tem que se soltar, porque foi ilegal, né? Mas isso é um caso que é pouco dentro da realidade, talvez não justifique essa expectativa que está girando em torno da audiência de custódia. A partir do momento que a ideia da audiência é uma ideia que visa potencializar, aumentar o direito de defesa do réu, que é o hipossuficiente nessa relação, com a ideia, eu sou um defensor da ideia, né? A minha crítica diz respeito a qual a verdadeira intenção ao criar, né? Se for essa intenção de afrouxar, de liberar vagas no sistema penitenciário, eu critico isso. Se for realmente potencializar o direito de defesa do réu, eu concordo. E a segunda crítica, que não é só minha, é de todos, quase todos, é a questão, poxa, como é que a gente vai colocar em prática isso com a estrutura que a gente tem hoje? Né? Pode o tiro sair pela culatra. Na medida em que eu não consigo implementar, por falta de um promotor, por falta de um defensor, por falta da condução, eu vou ter que soltar. Aí a pergunta, a sociedade quer soltar aquele réu, que muitas vezes foi o cara que estuprou, foi o latrocida, foi o homicida, como é que fica? A gente tem que ponderar o que efetivamente a sociedade quer com os interesses de diminuir a população carcerária. Tem que compatibilizar isso.